Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Jesus disse com toda clareza um dia, quando pregava para as multidões, que o coração, do que ele tiver cheio, a boca fala. E, na realidade, meu coração está recheado, sempre foi recheado da Virgem Maria. Sempre desde criança aprendi a ter nela um amor muito grande. Desde criancinha, minha avó me ensinou a rezar o terço, eu sempre acompanhava minha vovó, rezando textos da minha casa até no cemitério, e do cemitério voltava atrás dela num caminho estreito, eu vinha atrás dela respondendo no texto. Apanhava flores no campo para levar para Nossa Senhora, mas nem sabia onde que ela estava, na doce inocência. E foi graças a ela que eu tive um encontro pessoal com Jesus, num testemunho que um dia eu posso dar à parte. Ela que me buscou no banco, onde eu estava paralisado quase, e me levou até o altar, e ali eu fui batizado no Espírito e tive o meu impacto com Deus. Foi por intermédio, pela intercessão dela. Porque o ministério da Virgem Maria, a função da Virgem Maria, sempre será promover, provocar encontros das almas dos pecadores com seu Filho Santíssimo. E o que nós vemos de mais impressionante, belíssimo dentro da história da salvação é que quando ela acompanha Jesus em todos os momentos de sua flagelação, da coroação de espinho, ela estava no meio de toda aquela multidão. Alguns eram contra, outros eram a favor, e ela neutra, apenas chorando e tendo espadas fincando em seu coração incessantemente. Quisera ela estar no lugar de Jesus, mas ela sabia, por isso ela não abriu a boca para ofender ninguém, para defender ninguém e nem para se autodefender. Ela não fez um movimento para evitar que o projeto de Deus, que o plano de salvação se executasse, se fosse exercido dentro de um julgamento sangrento, de um sofrimento sangrento, até o Calvário, até ele esvaziar. Começa ele esvaziando do seu sangue, que é a vida, pigmento da vida, desde o Getsemane, o horto, e ele vai derramando o seu sangue por toda a trajetória da condenação, flagelação, traição, prisão, e na subida do Calvário, em todas as estações das quais ele viveu e a Bíblia nos conta, e na cruz, quando ele é pregado, seus membros, as mãos e os pés, coroado de espinho, todo o corpo de Jesus era simplesmente como se fosse uma pintura surrealista, onde havia rabiscos de todas as formas, em todas as direções, num corpo tão santo, tão puro, como numa pintura abstrata ou surrealista. E o sangue correu, e o sangue corria, encharcava a cruz, e o sangue foi se esgotando até que saiu água em vez de sangue, quando na abertura do lado de Jesus, e Maria é que sentiu a dor, porque Jesus já estava morto, e ela recebeu uma punhalada no coração, vendo que o filho, mesmo morto, fizeram tamanha crudelidade com seu filho, saído das suas entranhas.
Ela sobe acompanhado das mulheres parentes, amparada por elas, pela fragilidade daquele momento, por tudo que ela estava vivendo, ela mal conseguia ficar de pé. Fico pensando quando foi que ela se alimentou a última vez, quando foi que ela saciou a sede a última vez. Mãe não sente nada a não ser a dor quando vive uma realidade como essa, que foi a única. Ela foi a única que presenciou tamanha dor pelo filho e o filho pela mãe. Ela sobe mãe apenas de Jesus e desce mãe de toda a humanidade. Ela desce o montanha, o Monte Calvário, com a maternidade universal de todos os pecadores. Daí ela ganha também uma autoridade, ela ganha um aval de vir sempre, de tempos em tempos, para avisar, para pedir, para suplicar seus filhos terrenos que rezem, que rezem e que rezem. Que desagravemos o coração do filho dela, porque eu às vezes pergunto para Jesus, onde que o Senhor sofreu mais e sofre mais? Foi na cruz, na crudelidade, na expressão suprema do seu amor, no desfecho, onde o Senhor dá o grito que rasga o céu e aquele grito foi a sua maior oração, ou é hoje sentado no trono da glória? Onde está o seu maior dor, seu maior sofrimento? Sinceramente, eu não sei responder. Se a dor foi na cruz ou se a dor é hoje, dele glorificado, governando, sentado no trono e vendo toda a barbárie, toda a sodomia, vendo toda a maldade, todo o egoísmo, toda a sensualidade, toda a mentira, toda a corrupção, todas as idolatrias que o mundo conjuga incessantemente. Rasga-se seu coração, rasga-se o próprio coração da Virgem Maria que sangra. E é um sofrimento que não sabemos quando terá fim. Às vezes pensamos, diante de tanta barbárie que vemos, que Jesus está para voltar, mas nem os anjos do céu sabem. Ele nos disse com toda clareza sobre essa questão. É quando nós menos esperarmos, os sinais estão visíveis demais, evidentes demais, mas nós não sabemos. Deus ainda na sua paciência espera a minha conversão, a nossa conversão. Nossa Senhora pede, implora, suplica e vem manifestar suas mensagens a inocentes, analfabetos, a pessoas que são incapazes de dar mensagens de tamanha profundidade, mas sempre batendo na mesma tecla. Rezem, rezem e rezem, convertam-se, rezem pela paz, só pela oração que a paz entrará no mundo. E ela vem repetindo e ecoando suas mensagens, seus pedidos, como uma boa mãe, que sempre repete os mesmos conselhos aos filhos. Por isso, nós que somos católicos, apostólicos, romanos, marianos, devemos a ela uma devoção que é uma hiperdulia, é uma superdevoção. Não é uma adoração, mas uma grande devoção a ela, porque ela é mãe do Salvador e com ele ela se torna, por esse motivo, co-salvadora, co-redentora junto do filho. E onde o filho está, a mãe se faz presença.
E onde a mãe está, o filho se faz presença e o espírito a cobre, porque ela é o para-raio que atrai atrás de si, onde quer que ela vai, o seu esposo, o Espírito Santo, e promove ali Pentecostes. Por isso, o grupo de oração sem Maria não tem a unção devida. Grupo que não reza a Virgem Maria, nem prega os atos, a história de Maria não tem unção, porque é ela que atrai o Espírito Santo. Por isso nós te pedimos agora, Virgem Mãe de Deus, nós te suplicamos a graça de interceder poderosamente como uma ponte que a Senhora se faz entre a humanidade e seu Filho Jesus. A Senhora tem acesso livre no trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo, filha predileta do Pai, mãe do Filho de Deus e esposa do Espírito Santo de Deus. Por isso, a Virgem Maria, dentro da sua tamanha humildade, dentro do tamanho do seu sim, do seu fiat, na curvatura de 380 graus, com a boca no chão, adorando o Pai em espírito e em verdade, disse um sim, um fiat que fez o céu cantar aleluias, porque a salvação estava próxima, porque a Senhora, ó Mãe, se abriu inteira, abriu a mente, engravidou ali de Jesus. Abriu-se inteira, todas as suas celas foram abertas para receber Jesus. Todo o seu corpo, toda a sua mente, todo o seu espírito se abriram para encarnar Jesus. E não houve, não há e nunca haverá nenhuma criatura humana capaz de tamanha façanha, e a Senhora foi eleita e escolhida entre todas as mulheres negras, amarelas, brancas. A Senhora foi a eleita. E por essa eleição a Senhora não se tornou rainha, a Senhora não se envaideceu, ao contrário, humilhou-se, servindo, começou a servir a partir da gravidez, movida pelo Espírito Santo. Por isso te pedimos, ó Virgem Maria, peça ao seu esposo, o Espírito Santo, que ele se derrame sobre a terra na atual situação que nós vivemos. Derrame sobre a igreja que começou e oficializou no cenáculo em Pentecostes e que começou na cruz, quando Jesus adquiriu para nós absolutamente tudo e oficialmente concluiu e oficializou a instituição da igreja, que é a triagem para o céu, em Pentecostes, onde a Senhora se fazia o centro, onde o Espírito Santo desceu sobre sua cabeça como uma coroa de fogo, e do fogo da sua coroa saíam as línguas que repartia e caía e plugava sobre todas as cabeças, e ali o calor, a unção, o céu desceu ali, a vida se fez ali, o nascimento de todas as criaturas que ali estava nasceu ali, o medo foi afugentado ali. Ali nasceu não só os discípulos, os apóstolos, mas nasceu os mártires que passaram a ser os alicerces, molhado do sangue deles, que onde edificou esta igreja, que tem 2000 tantos anos, que as portas do inferno tentam de toda forma, mas não podem contra ela. Com a igreja seremos vencedores, mas porque a Senhora é mãe da igreja. Por isso a Virgem Maria, de modo especial, vem auxiliar todos nós, porque nós estamos caminhando, estamos perseverantes dentro da renovação carismática católica, que um dia inaugurou sobre os jovens de Duquesne e se espalhou por todo o mundo.
onde, através desse Pentecoste, deste cenáculo, que é o grupo de oração, é onde surgem as grandes vocações religiosas, sacerdotais, é onde surgem grandes santos, é onde tem tanto conjugação do verbo amar, é onde passamos a conhecer Jesus através da Bíblia, tão esquecida por tantos, mas tão lembradas e exigidas pelo Espírito Santo, e nós obedecemos humildemente, buscando nas linhas, buscando nas letras, buscando no capítulo e versículo, conhecer cada vez mais o perfil amoroso do Pai e conhecer o coração rasgado de Jesus. E, enfim, tudo que a história da salvação nos traz através deste veículo fantástico, que é mais do que um livro, é mais do que uma biblioteca, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Virgem Maria, porque acreditamos que ninguém ficou decepcionado ao te pedir, inteiramente cheio do Espírito Santo e não foi ouvido. A Senhora é aquela que provoca milagres. A Senhora é aquela que promove transformações. É a Senhora que leva almas para Jesus. É a Senhora que é a rainha dos grupos dos homens, do texto dos homens, onde milhares de homens afastados há meio século ou mais da igreja retomaram o caminho, confessando depois de décadas e décadas, onde muitas conversões se dão, onde a Senhora é o menor objeto dentro de um espaço tão imenso que é as igrejas, porque a Senhora é a pequenina notável. A Senhora é a pequenina que resolve, a Senhora é a pequenina que faz, que realiza, no silêncio, na sutileza, mas na fé sóbria, na fé carismática, na fé expectante, na fé que é exemplo. A Senhora é revestida, foi revestida da fé. A Senhora foi revestida da esperança. Hoje a Senhora não tem mais, porque a Senhora já está junto daquele que a Senhora cria e a Senhora esperava. Hoje a Senhora está nos altares, a Senhora está nos corações, a Senhora está em todo lugar, porque Deus te deu essa onipresença para acudir seus filhos nos perigos, nas horas incertas, duvidosas, assim como a Senhora tem me ajudado, intercedendo, pedindo, mediando, buscando nas providências divinas de Deus que tudo pode, o auxílio material, o auxílio espiritual, o auxílio de toda sorte e natureza. E nós somos muito mal agradecidos. Obrigado, Mãe. Obrigado pelo seu papel, que é indispensável para nós. Não conseguiríamos viver e sobreviver sem as suas mediações, porque a Senhora é isenta do pecado e nós somos pecadores. Por isso a Senhora fala por nós. A Senhora nos representa como advogada de todos os pecadores. Ó Mãe Santa, ó Mãe Pura, ó Mãe inviolável, ó vaso honorífico, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos, socorrei a renovação, os movimentos da Igreja, socorrei os padres, o clero, socorrei o seminarista, provoque por misericórdia mais vocações religiosas, sacerdotais. Nós te pedimos, ó Virgem Maria, vem guardar os grupos de oração, vem nos privar de tudo que possa nos levar para o inferno, dai-nos autenticidade cristã. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve, ó Maria. Estivemos unidos e reunidos estaremos sempre ao redor da mesa eucarística. Será sempre em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve.
a te clamamos, exuli filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advogada nostra, illos tuos misericordes oculus a nós converte. Et lesum benedictus fructus ventri tui, nobis pos hoc auxilios tende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria.